Olá, queridos e principalmente queridas que nos acompanham aqui no Pod Peixinho. Eu estou aqui muito feliz em mais um episódio desse podcast inspirador para você, principalmente que é mãe atípica, onde você é convidada a cuidar do seu filho sem se esquecer de cuidar de você. E eu estou aqui, antes de contar quem está aqui comigo hoje, enchendo meu coração de alegria, eu vou contar um pouquinho de mim rapidamente, para aqueles que não me conhecem. O meu nome é Ana Peixinho, eu sou médica de família, pós-graduada em psiquiatria infantil pelo CBI of Miami, pós-graduanda em psiquiatria adulto pelo Hospital Israelita Albert Einstein e em certificação mentorada pelo Dr. Tiago Castro para transtornos do neurodesenvolvimento com ênfase em autismo, que é assim uma grande paixão que há no meu coração. E eu estou aqui hoje com a querida Mariana. Ô, Mariana, muito obrigada por estar aqui, por investir seu tempo, por estar disposta a abrir seu coração, a contar um pouco da sua história, que eu acredito que seja tão assim, cheia de valor, tão inspiradora. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Nossa, a Mariana, ela é mãe do Ian, que tem transtorno do espectro autista nível 3. Isso. E ela vai compartilhar conosco um pouquinho de como que foi o diagnóstico, como que foi a gestação, os desafios, as alegrias, aquilo que ela... Quantos anos que o Ian tem, Mari? 15 anos. Então, há 15 anos, a Mari está diariamente. Não é verdade, Mari? Lidando com essa realidade. Sim. E tem muito para nos inspirar, muito para nos contar. Querida, e mais uma vez eu te agradeço. E eu quero que você compartilhe com a gente um pouquinho, Mari. Um pouquinho da sua história, da sua gestação, um pouquinho da sua vida aí para aquelas que ainda não te conhecem, te conhecerem mais um pouco. Compartilha conosco, por favor. Primeiro eu queria agradecer, por estar aqui, por ter pessoas aí que estão, dispostas a nos ouvir, dispostas a conhecer um pouquinho mais, e fazer a diferença, principalmente, Eu sempre sonhei em ser mãe, desde muito pequenininha, sempre ia na casa dos meus vizinhos, brincar com os bebês, sempre amei. Sempre foi um sonho, sempre aquele sonho de criança. Sempre foi um sonho ser mãe. E quando eu engravidei do Ian, eu estava passando uma fase meio conturbada no casamento, então foi uma surpresa. Ah, entendi. Não foi uma coisa planejada, mas assim que eu fiquei sabendo foi uma alegria imensa. E enfim, essa minha gestação foi super tranquila, nunca senti nada, nenhum mal-estar, nada. Era muito bom. Eu fazia a gravidez. Teve acesso ao pré-natal, realizou direitinho. Foi uma gestação tranquila. Muito tranquila, com todos os exames, com todos os acompanhamentos. O parto foi super tranquilo também. Foi um parto muito emocionante. Foi uma cesariana, foi um parto natural, foi uma cesariana. Eu tinha feito uma cirurgia que o médico, não indicava o parto normal, mas foi muito tranquilo, assim, minha mãe comigo e o médico também é uma pessoa maravilhosa, então foi um parto muito abençoado, assim. Ai, que foi riqueza. Muito emocionante, eu falo que é uma experiência única. Inesquecível, né, Mari? Inesquecível, literalmente. Inesquecível. Enfim, aí assim, o Ian sempre foi um bebê muito tranquilo. Eu nunca passei uma noite acordada. Ele sempre dormia a noite inteira, desde que nasceu. Olha, que riqueza. Foi muito tranquilo, muito tranquilo. E enfim, e aí desenvolveu normal, com 7 meses engatinhou, já subiu escada, andou com 1 ano e 1 mês, assim como nós, A fala é que não, começou a avançar, assim, o desenvolvimento normal, do típico, e com 1 ano e meio para 2 é que ele regrediu. E aí foi quando eu coloquei na primeira escolinha. E aí a escolinha já falou comigo, pra levar numa neuro, que ela achava que poderia ter alguma coisa, que ele não estava olhando nos olhos, não estava atendendo. Ah, Mari. Então, assim, desde o nascimento até essa fase, mais ou menos 1 ano e 7 meses, mais ou menos 1 ano até 2, ele olhava nos olhos? Sim. Desenvolvimento normal de uma criança. Entendi. Assim, alguns detalhes, eu falo que hoje eu já tenho algumas maldades. Olhando pra trás, você consegue enxergar hoje. Por exemplo, Mari. Por exemplo, ele brincava muito com os sapatinhos de ficar empilheirando sapatinhos, e só empilhando latas. Ele não se interessava muito pelos brinquedos, comuns, assim, da idade. Ele se interessava pela rigidez de enfileirá-los. Enfileirar, empilhar uma característica
característica muito comum. Você que é mãe atípica de filho autista, certamente já teve contato ou com o próprio filho ou com alguma mãe, enfim, é uma característica muito comum. O brincar de balançar, né? A gente colocar às vezes na perna e ficar balançando, esses movimentos, né? Gostava mais. Mas assim, o desenvolvimento, ele olhava muito no olho. Então, assim... Conseguiu se amamentar? Consegui amamentar até uns 5, 6 meses. Então, assim, era basicamente assim, né, típico, vamos dizer assim, né? E, enfim, e aí, quando ele tava na escolinha, que a pedagoga pediu que eu levasse, eu já levei, né, numa neuro, em Belo Horizonte na época, e aí já fui. Aí ela fez um questionário com algumas perguntas, e aí ela falou que ele tinha sinais de autismo. E não vou falar que é fácil, né? Nesse momento que a gente tem um laudo é difícil, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu falo que a vida nos prepara para encarar, né? Alguns desafios. E aí eu já procurei ajuda, já coloquei ele nas terapias, assim, imediatamente. E em 2 meses de terapias ele já voltou a olhar no olho, já, né? Já voltou a atender. E aí a gente faz, né? As terapias continuamente. Ele já fez terapia ocupacional, fono, ecoterapia, muito tempo, psicologia, enfim. Em relação a esse ponto, Mari, que você está trazendo, ele é muito rico. Por quê? Porque esse olhar precoce para a criança, você que é mãe, que você tem esse contato diário com a sua criança, você vai observando sinais, você vai observando sintomas que as pessoas ao redor não necessariamente vão notar. Mas o contato da mãe, aquele contato com o recém-nascido, aquele contato intenso, né? Com certeza. De uma mãe com uma criança recém-nascida e com uma criança pequena se desenvolvendo. Então, eu costumo dizer sempre, olha, você que é mulher, você que é mãe, teve seu filho agora, observa. Não seja taxativa ao notar algumas características diferentes. Não necessariamente ele vai ter algum diagnóstico, não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é a valorização da gente olhar o quão antes possível. Sim. Ou a história da Mari, por exemplo. O Ian, ele teve um desenvolvimento típico até determinado, de características, ele não evidenciava tanto quanto depois, até determinado ponto. A partir do momento que ele começou, ela prontamente procurou ajuda. Então, você é convidada a fazer isso também. Por quê? Notou o quão mais cedo se intervém, se estimula aquela criança, os benefícios para ela e sua família são infinitamente maiores. Com certeza. Do que, eventualmente, se você notar e deixar para um diagnóstico mais tardio, mais pra frente. Não, é uma fase. Não, é isso, é aquilo, entende? Procura ajuda de alguém que você confia, procura ajuda, procura informação. Com certeza, eu acho que quanto mais tempo se passar, mais às vezes o esquecimento, né, vai ficando mais rígido, né, por exemplo, olhar no olho. Assim que ele parou, é muito mais fácil de voltar a olhar. Que foi o caso dele, né? Foi muito rápido, assim, essa melhora, né, e várias outras coisas, né, acho que quando tá pequenininho é tudo muito mais fácil, né? Sim. De se formar e tudo. Por conta da plasticidade do cérebro, termo que a gente chama, né, neuroplasticidade, a gente investe nessa capacidade mesmo de sinapse cerebral que a criança tem em maior quantidade que o adulto. Então, esses 2 primeiros anos de vida são os anos de ouro na formação do desenvolvimento daquela criança. Então, atenção, observa, procura ajuda, procura informação, né, Mari? Isso. E aí foi assim, né? E a gente foi, né, indo nas terapias, dia após dia, e fomos vencendo, graças a Deus. Como que foi, assim, a sua primeira reação, Mari? Quando você teve o diagnóstico, por exemplo, para uma mãe atípica que teve um diagnóstico agora, o que é que você diria para ela? Qual que foi a sua primeira reação? Não é fácil. Acho que toda mãe vive um luto, né? Principalmente do mundo externo, né?
que vai acontecer no futuro, né? Como que vai ser, e se não é minha falta, né? A gente, é tudo muito novo, né? Na minha época ainda, diferente de hoje, que tem muito mais conhecimento, há 10, 15 anos atrás era muito menos. Muito menos. Né? Então, dá um certo medo, né? Dá um certo medo a um novo que a gente não conhece. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que eu acredito muito em Deus, acredito muito nas nossas missões. Amém. E acho que se deu pra gente essa missão, a gente segue em frente, vai vencendo um dia por dia, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, isso, né? Exatamente. Então fica essa inspiração aí que a Mari tá trazendo pra nós, pra você que acabou de ter o diagnóstico do seu filho, da sua filha, e tá naquele processo mesmo de luto daquele filho que você sonhou, né? Passa pelo processo de gestação com aquela idealização, Sim. que é natural, Sim. que é esperada, daquilo que você gostaria, e quando você se depara com uma realidade que você não planejou, aí você, sabe, respira fundo e passa por aquele momento, fala assim, vamos lá. Como que eu vou reagir? Eu acho que o não ouvir aí uma mãe, né? Não ouvir algumas coisas, no meu caso, né? O Ian é não verbal. Então, acho que tem várias coisas que a gente idealiza. Exatamente o que você falou, né? A gente quer fazer aí o padrão, né? Fazer um dever. Acho que são pequenas coisas que pra gente é tão importante, né? Pequenas vitórias que a gente fala. Mas, enfim, assim, no meu caso, foi muito tranquilo, sabe? Eu falei assim, se não fosse, vamos ver, né? Ele vai avançando, né, da forma dele, mas vai avançando. E aí tivemos várias surpresas, assim. O Ian é um menino muito carinhoso, muito afetuoso. Eu vi ontem, nós conversamos, né, por vídeo, eu tive a rica oportunidade de vê-lo, foi muito bom. E, ô Mari, me conta uma coisa, a reação vamos dizer assim, dos demais familiares, da outra parte da família, como que foi? Da minha família, eu sempre tive muito amparo, assim, né? Meu avô é uma pessoa que não tá mais com a gente, mas que foi muito importante, assim, que ele era apaixonado com o Ian também é apaixonado com ele. Que riqueza! Minha família toda, assim, sempre teve muito carinho, né? Minha mãe, né, sempre do meu lado. Minha mãe, quando o Ian nasceu, ela veio morar aqui, ela morava em Patinga na época. E aí foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Há 5 anos a gente decidiu morar Como que é junto. o nome dela? Odete. Dona Odete. Coração pra senhora aí, ó. É uma parceirona. A gente já passou muitas fases boas, muitos desafios juntas, mas é uma pessoa que eu tenho, assim, do meu lado, né? A gente às vezes não demonstra, né, todos os dias a nossa gratidão, mas com certeza é uma pessoa que eu sou muito grata, né? E enfim, e aí da parte do pai nem tanto, infelizmente, né? São mais, eu diria, preconceituosos, sempre foram, e aí não tive muito apoio, como não tenho ainda. Enfim, mas eu falo que, né, não tem problema, né? Acho que Deus coloca as pessoas na nossa vida e aí vão agregando, né? Então, assim, nunca faltou amor, sabe? Nunca faltou afeto, atenção, né? Hoje, né, na cidade que eu tô atualmente, mais ainda, né? Eu conheci a Thaís, né? A Thaís que esteve no último episódio aí. Thaís Pereira de Paula, riquíssimo também, muito, a experiência muito, com ela. muito. Nossa, que riqueza, e eu falo que viu, sempre Mari? quando a gente se questiona, às vezes, né, de por que a gente depara com histórias que a gente fala que nos espelham, né, assim. Demais. E a grande encantam. riqueza de uma mãe inspirar a outra. Exatamente. Dessa rede de apoio, Exatamente. desse lugar mesmo, onde você é ouvida, onde você é, sabe assim, abre seu coração sem julgamento. Exatamente, cuidada, né? Cuidada. Eu falo assim, da cidade que eu tô hoje, acho que a diferença que eu sinto é isso, sabe? Da pessoa falar, e a Mariana, como que ela tá? Ai, que riqueza. Porque quando a gente é mãe atípica, muitas das vezes a gente não tem o tempo pra se cuidar. A gente vai do jeito que dá, né? O povo fala, mas por que você não faz isso? Né? Muitas das vezes porque não tem tempo, falta dinheiro. Sim. Né? Infelizmente, o mercado aí de trabalho fica muito mais difícil. Como que ficou no seu caso a questão do trabalho? Porque muitas mães fazem essa pergunta, sabe, Mari? Como que lidar com essa questão do trabalho? No começo foi mais tranquilo, né? E quando a criança independente
é pequenininha, a gente consegue se virar, né? O apoio é muito maior, né? As escolas, enfim. Então, eu deixava ele na escolinha e ia trabalhar. E minha mãe buscava, minha mãe que levava para as terapias, e aí depois eu buscava ele na casa dela e a gente ia conciliando. Foi crescendo, aí algumas vezes eu levava comigo, colocava na escola perto do meu trabalho, e aí, né, Esses anos iniciais foram mais fáceis, foram vamos mais dizer fáceis. assim. Há pouco tempo, assim, aí veio a pandemia, o home office, eu acho que nesse sentido foi muito positivo para as mães atípicas, porque aí veio a realidade do home office, que eu acho que antigamente não era nada visível, né? Era uma realidade muito distante, né, Mari? Muito distante. A gente via essa realidade do home office para algumas áreas específicas, né? Mas para minha, por exemplo, eu sou formada em ciências contábeis. Sim. E aí veio a pandemia e eu consegui trabalhar com ele em casa, né? E aí a gente foi, né? Do jeito que dava. Trouxe essa oportunidade, né? Essa facilidade, né? De poder conciliar as duas coisas. Aí fomos, né? Deu para trabalhar. Eu acho que o home office a gente trabalha muito mais do que às vezes o presencial, quando você é dedicada, quer fazer a diferença. E até ano passado. E também no home office, Mari, tem o desafio da concentração, às vezes, com as atividades da casa, né? Sim. E com o filho. Com que certeza. Tem aquelas demandas normais Com do certeza. dia a dia, para você dedicar aquele tempo. Olha, esse tempo aqui vai ser... É desafiador, não é verdade? Com certeza, com certeza. Assim, dá para conciliar, mas você tem que ter muito foco, disciplina. Você tem que ter muita disciplina. E o Ian nunca me prejudicou nessa questão, assim, nunca me atrapalhou. Né? Em alguns momentos ficava agitado, mas aí não... Quando você gestou, quando ele nasceu, você já trabalhava nessa área? Já trabalhava. Comecei a trabalhar em 2003, ele nasceu em 2010. Sim, então já tinha 7 anos. Já tinha um bom tempo, né, na área. E aí, né, assim, eu falo que trabalho dá para conciliar, né? Não é uma coisa fácil. Às vezes a cabeça da gente fica a mil, a gente às vezes fica preocupada, né? Mas a gente precisa trabalhar também, né? Às vezes até mais. Sim, porque a demanda financeira ela é real. A demanda financeira é muito maior e muito maior, né? São terapias, são remédios, não é fácil. Não. Mas eu falo que Deus ele vai abençoando, a gente vai conseguindo, né? E, enfim, acho que mais um incentivo para que eu corresse atrás das minhas coisas, né? De ficar bem, de conseguir realmente fazer um bom trabalho. Eu falo que muitas das vezes a gente tem um filho que nos impulsiona para a gente, né, ser melhor a cada dia. Aquela frase, eu comentei que nós conversamos, né? Aqui mesmo, anteriormente. E Mari, você me falou uma frase que eu fiquei profundamente reflexiva. Ela me falou assim, ela pode replicar se ela se sentir à vontade, que quando se tem um filho, e principalmente um filho atípico, você não tem Me ajuda, Mari, o jeitinho que você falou. A gente não tem a opção... A gente não tem a opção de não querer levantar, de não querer correr atrás. Você é impelida. A cada amanhecer, exatamente. Você pode estar num processo mais difícil, mais desafiador, ou numa fase assim mesmo de tristeza, ou algumas mães vivem um processo de depressão, mas de toda forma elas são impelidas a se levantarem, não é verdade? Exatamente. Toda mulher, né, por exemplo, a gente tem as fases aí da mulher que a gente, né, não quer levantar, quer ficar mais deitada, né, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero fazer nada, a gente não tem essa opção. Né? A gente tem que levantar, a gente tem que fazer as coisas de casa assim, tem que levar para a escola, tem que levar para as terapias, né? E é realmente assim, até para eles eu acho que é muito cansativo, né? Porque são terapias toda semana, às vezes mais de uma, né? Mas é o que eu falo, assim, é essa construção de quanto e como você fizer vai contribuir para a melhora dele, né? E faz muita diferença. Demais. Muita diferença. Uma tanto terapia no social, bem indicada. Verdade, com toda certeza. E aí, é isso, assim, o Ian, por ele, a gente
né, vai caminhando, vai fazendo o que dá para fazer da melhor forma que a gente consegue. E o profissional, aí eu fiquei na minha área até o ano passado, em abril, foi quando eu tive, né, umas fases, tem as fases mais fáceis, as fases mais difíceis, aí veio a adolescência, veio remédios que não estavam fazendo bem para ele. Exato, isso é tão importante de ser comentado, porque o Ian, ele tem essa sensibilidade exatamente, em relação a medicações, não é, Mari? Exatamente. Compartilhe um pouquinho com as mães, como que foi no caso dele? Exatamente. Posso ser que você esteja passando por isso, você que está nos assistindo. Verdade. Eu acho que, assim, a gente tá em um contexto, principalmente de sociedade, que a gente tem que os nossos filhos, eles têm que ser inseridos. Então, muitas das vezes, a cobrança por remédios, por terapias, por profissionais em cima da gente é muito grande. Né? O Ian, ele sempre foi um menino muito ativo. E eu também era muito. Então, a gente fica naquela, né? Mas eu também era assim, né? Então, a hiperatividade hoje em dia é praticamente comum, né? Das crianças. Então, não era uma coisa que me incomodava muito, porque eu era muito agitada quando era pequena. Entendi. E aí ele foi, né, aí me pediram a escola, enfim, e aí eu comecei a medicar ele com 7 anos, e desde então, assim, foi vários desafios. Esse remédio só engorda, deixa mais agitado, é para deixar mais concentrados, mas é o oposto. E esse, né, fazendo mal mesmo, você via que era para deixar ele tranquilo, e aí deixava muito agitado. Então, assim, eu já fiquei em consultório médico da médica falar comigo assim, vamos mudar, você pode ficar aqui umas 2, 3 horas? E aí eu ficava, e aí voltava, ela falava, meu Deus, o negócio tá... Já observava dava o tanto que o organismo dele é sensível, muito sensível aos efeitos muito, colaterais, muito, principalmente, né? Muito. E aí, assim, passei por várias situações de realmente, assim, ou então alguns remédios, ele tomava um tempo e, de repente, eu olhava para ele e aí vinha aquela luzinha, opa, né, eu acho que tá fazendo um efeito colateral, né, e aí eu ia ler a bula, e aí falava com a médica falava, vamos reduzir para ver, e aí era certeiro, ele melhorava, a gente começava a reduzir e aí via que realmente estava fazendo. Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, né, até porque para eles também é muito difícil, então a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar, de saber reconhecer, né, os sinais, se está fazendo realmente bem, né, o que está fazendo mal, e ficar atento, porque faz muita diferença mesmo. E também notar, Mari, que cada criança é uma criança. Com certeza. É individualizado, não é? Eu usei a risperidona em tal dose, que às vezes encontro de mães, né? Eu usei tal dose e aí tá tudo certo com o meu filho. Que bom, mas não necessariamente vai dar certo com o seu filho. Ele precisa ser avaliado, ela precisa ser avaliada. Exatamente. A dose adequada, o tipo de resposta, o tipo de necessidade. Nem toda criança vai precisar usar medicação, não é uma regra. E tudo isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Com certeza. Por quê? Porque a vida daquela criança está sendo ali, decisivamente influenciada, a da sua mãe, a da sua família, e é uma escala, não é verdade? Sim, é um coletivo, né? Com certeza. Conta pra nós qual que foi o seu maior desafio. De tudo que você já viveu, o que você achou mais difícil, Mari? O mais difícil que eu acho é a questão financeira, da gente ir contornando, porque realmente é mais pesado, né, os nossos gastos. E agora a fase da adolescência, que eu acho que... Que ele tá com 15, né? Com 15 anos. E aí, realmente, assim, a fase hormonal, eu fui no especialista, então, assim, às vezes ela pode ser tão intensa que ela pode neutralizar, diminuir, né, a eficácia dos remédios. Sim. Então aí você lida com várias coisas, assim, realmente é uma fase difícil. Intensíssima. E aí ainda com um autista não verbal, então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Aguçada. Muito. E a melhor coisa que você já viveu em todo esse processo?
toda a minha vida com o Ian, eu falo que ele me mudou muito, 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 muito. A Mariana, que é aquela que teve ele, aí a que é hoje, é completamente diferente. Foi transformada. Transformada. É um amor sobrenatural, né, Mari? Sobrenatural, e a gente dá mais valor às coisas, ter mais cuidado, mais sensibilidade, muito amor. Né, ter muita Mari, paciência. eu não a conheço há tanto tempo, mas eu noto quanto você fala assim, e os olhos falam a mesma coisa, sabe? Do tanto de amor que eu vejo. A gente tem uma ligação muito forte. Em vocês dois. A gente tem uma ligação imensa, assim. E realmente, assim, ele foi um presente pra mim. E eu abraço com muito gosto essa missão, e ele tem me transformado muito diariamente. Que riqueza. Muito bom. Mari, o que é que você diria? Qual que é o seu principal conselho para uma mãe que esteja passando uma situação parecida com a sua? Eu sempre falo com todo mundo, assim, vive um dia de cada vez, né? Procurando o bem para ele sempre, tenha muita paciência. Porque eu acho que a gente, às vezes é difícil sim, né, aquele momento que você não tá bem, que você tá nervosa, que você tá chateada, que você não quer fazer nada, é aquele momento que você tem que respirar e ser o seu melhor para ele, sabe, porque para ele também não é fácil. Então eu falo muito, e o que serviu muito para mim, assim, muito amor, muita dedicação, sabe, e não faltam pessoas, né, para cruzar os nossos caminhos, assim, Deus coloca as pessoas certas nos momentos certos. Amém. Então, que mantenha a fé, desistir não é opção. Então, é sempre fazer o seu melhor, um dia de cada vez. A gente não precisa dar conta de tudo, porque não dá, né? E que a gente não se cobre tanto, né? Que a gente confie mais e não se cobre tanto. Isso é tão profundo, né? Muito. Porque você que está aí nos assistindo, você que é uma mãe atípica, muito a gente fala aqui de atividades que você é convidado a fazer, mas que nem sempre são possíveis, como atividades que demandem muito tempo. Sim. Cada uma vai ter sua realidade, sua rede de apoio, cada uma vai ter a sua forma de expressar, a sua forma de agir através desse autocuidado. Mas é justamente o que a Mari está falando. Tenta trabalhar no seu interior esse processo mesmo de não se culpar, de acolher as demandas que você tem no seu dia a dia. Isso. Com amor, com paciência, com verdade. Isso não significa que não haverá dias ruins, pelo contrário. Isso não significa que você não pode sentar e chorar e viver o seu momento difícil, pelo contrário. Mas significa que você é convidada a enxergar essa situação que você está vivendo de uma forma diferente, como uma oportunidade, né, Mari? De aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. É muito bonito ver o amor de vocês dois. Assim, é sobrenatural, né? Porque essa forma da maternidade, essa forma de expressão, de cuidado, de dedicação, de amor incondicional, né? E nos maiores desafios, eu vou te falar, assim, hoje eu falo com clareza, assim, nos piores momentos foi que eu fui mais transformada. E hoje, assim, eu falo que depois dessa fase mais difícil que eu passei, que eu falo, assim, que parece que eu atingi, assim, o meu melhor. Tanto com ele quanto... Que riqueza! Nada ruim que dure muito, né? E nada bom também que dure muito. Então, que a gente valorize. E vive um dia de cada vez, né? Cada vez, exatamente. Que vale riqueza. A pena. É recompensador, meu com toda Deus, certeza. Meu Deus. A cada oportunidade que eu tenho de conversar com cada uma de vocês, Mari, é como se fosse assim, sabe? Mais uma pedrinha, um tijolinho no muro mesmo do meu coração de aprendizado, de expansão, de consciência, porque vocês lidam com isso diariamente e me inspiram e inspiram a você que está aí nos assistindo, e é essa a nossa missão aqui. Ô Mari, você acredita que já acabou, Mari? Sério? Mari, é muito rápido. Foi muito rápido. É muito rápido. E eu trouxe uma lembrancinha pra você. Obrigada. Foi um prazer, queria agradecer.
Sua disponibilidade, Obrigada. o seu interesse em nos ouvir, com certeza faz muita diferença. Ai, Mari, pra mim é um grande prazer. Pra mim é uma grande missão. A minha mãe, ela trabalhou muitos anos com crianças autistas. Ela é professora e tem especialização nessa área. Então, eu acredito que isso também me inspirou muito nessa inclinação dessa área da medicina, entende? E é um aprendizado diário para mim, com cada família que eu tenho a oportunidade de atender, com cada criança, com cada processo, não só focado na criança, mas também na mãe, porque uma mãe fortalecida, nutrida, cuidada, faz toda a diferença para uma família, para uma casa. Então, essa inspiração que a gente busca trazer aqui para você que está nos assistindo. E eu só gratidão pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. E espero que a gente tenha... Obrigada. É uma lembrança, uma forma de agradecer. Obrigada. Pela sua inspiração. Obrigada. E espero que possamos nos ver mais vezes. Seria um prazer. Que possamos aí estar mais próximas. E o que você precisar, você pode contar comigo. Obrigada, igualmente. Eu me coloco à disposição também daquelas mães, né, que estão começando esse processo, que eu acho que é uma troca muito bem-vinda. A gente aprende muito, a gente ensina muito. Muito. Né? Eu falo que essa troca realmente ela é um grupo de apoio melhor que tem. Eu falo que nem são as famílias, são as trocas mesmo que a gente vai tendo ao longo da vida que fazem toda a diferença. Essa rede mesmo de apoio, uma mãe, gente como a gente, que entende que o outro está vivendo, né? Exatamente. Não vai por aí, faz tal coisa, por aqui vai ser melhor, e tal, não é verdade? Exatamente. Muito bom. E se fortaleça e se cuide, porque pra gente cuidar deles, a gente tem que estar bem, tem que estar cuidado. Verdade. Né? Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada para você que está aí nos assistindo, mais um episódio do Pod Peixinho com essa maravilhosa Mariana. E é isso aí, tudo de bom, até o próximo. Obrigada.